Olá a todos e todas. Mais uma atividade do Tema Zenad 2024, organizado pela Faculdade de Letras, a FALE, da UFPA. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o tema Interrelações da língua e da literatura com outras semioses. Então vamos iniciar pensando sobre o conceito de semiótica e o que é essa semiótica. Partimos de alguns dicionários para começar a refletir sobre isso. O dicionário online de português diz o seguinte: semiótica seria a ciência que analisa todos os sistemas de comunicação presentes na comunicação. Também tem como referência o termo semiologia, análise detalhada das representações sociais definidas como sistema de significação, tendo ou não sua origem em sistemas de comunicação. Teoria da representação que, criado por Charles Sanders Peirce, considera os signos em seus modos de representações e de manifestações. Só nesse verbete, nós temos aí várias composições em torno do que é a semiótica. Já o dicionário brasileiro Michaelis diz o seguinte: é a teoria geral dos signos e todas as formas e manifestações que assumem, linguística ou não, esse signo. Depois temos no dicionário informal: a semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção, de significação e de sentido. Então, aqui a gente já tem algum elemento diferenciado em torno da semiótica que acrescenta a questão do fenômeno de produção de significação e sentido, algo que está diferente das outras duas formulações. Depois nós vamos ter mais uma formulação no dicionário Priberan, que diz o seguinte: semiótica é ciência dos modos de produção, de funcionamento e de recepção dos diferentes sistemas de sinais de comunicação entre indivíduos ou coletividades, igual a semiologia. 2. Essa ciência aplicada a um domínio particular da comunicação. Por último, o Infopédia Dicionário, ele articula da seguinte maneira o que é a semiótica. No âmbito da linguística, ciência que se dedica aos estudos dos signos. Também, uma segunda acepção no âmbito da linguística, estudo de mudanças que a significação das palavras, como sinais das ideias, sofre no espaço ou no tempo. E 3, no âmbito da literatura, ciência que estuda os sinais ou sistemas de sinais utilizados na comunicação e ou significado. Nesse sentido, nós temos aí algumas possibilidades de compreender já a partir da dicionarização da terminologia que a semiótica está apontada e organizada a partir de duas dinâmicas, né? Uma dinâmica mais linguística e outra dinâmica mais literária. Então, aquilo que nasce no âmbito do pensamento semiótico na linguística, hoje também ganha grande representatividade no âmbito da literatura, certo? Vamos passar agora para uma reflexão em torno do sentido da necessidade de observar que se falar em semiótica é também se falar em
possibilidades interpretativas e multiplicidades interpretativas. Daí a temática que a gente vai discutir aqui está diretamente ligada às intersemioses, ou seja, às interrelações entre vários modelos semióticos. E, nesse sentido, eu pergunto para vocês, o que seria essa semiose, o que seria essa semiótica, quando nós tomamos como referência, por exemplo, essas releituras de uma tela muito conhecida na história social da humanidade, na história da arte, que é a tela, né, Mona Lisa. Para vocês, o que existe de elemento semiótico e qual é o olhar de vocês sobre essa dimensão semiótica? Tenho uma obra que é conhecida historicamente, tradicional, né? E essa obra ela pode ser lida e relida a partir de culturas diferentes. Aqui nessa tela, ou nesse slide, nós observamos três formas completamente diferentes de fazer esse vínculo intersemiótico, né? Você tem, no primeiro caso, uma manutenção do molde, né, do modelo do que era a tela, né, a manutenção de você encontrar uma cidade ao fundo, uma Gioconda na frente, com os mesmos vestes, os mesmos trejeitos, mas ela tem inúmeras particularidades, né? Ela tem tatuagens, você observa que no fundo dessa cidade não é aquela cidade medieval, você já vai encontrar um universo de demarcações identitárias, como a presença do Cristo Redentor, a presença do Corcovado, elementos que são próprios de uma cultura sendo trabalhados, sendo articulados com uma outra cultura. Porque se nós pensarmos numa pintura renascentista, em que o efeito estético da Gioconda é olhar para o passado e apresentar o seu olhar enigmático sobre esse passado distante, esse passado medieval, que agora vai ficando para trás. O que vai evidenciar a presença de um pensamento novo, um pensamento renascentista humanista. Então, aqui nós vamos ter três expressões completamente diferentes. A segunda, nós temos uma mistura muito interessante, uma hibridização, também relacionada ao universo cultural brasileiro. Você tem, ao fundo, os elementos oriundos de pinturas do Portinari, ou a pintura da Tarsila do Amaral, né, de um momento histórico-cultural completamente outro, mas a figura colocada aí não é uma Abopuru, a figura é a Mona Lisa. Então, nós temos um hibridismo cultural sendo trabalhado nessa dimensão. E a terceira tela, você vai encontrar um personagem que é da cultura e do cotidiano das HQs infantis brasileiras. Você tem a Mônica, né, o personagem do Maurício de Souza, que está pousando e substituindo a Gioconda. Nas duas anteriores, você tem a manutenção da Gioconda. A Gioconda é estilizada a partir de outra cultura, a partir de outro recorte. Aqui não, ela se coloca como Gioconda. Você tem um personagem já determinado que se coloca como Gioconda. Então você tem inúmeras marcações, inúmeras possibilidades de leitura e compreensão desse universo cultural e de outros universos culturais a partir dessas aproximações. Na palestra anterior, que eu falei bastante sobre a questão do multiletramento e das hibridizações necessárias no multiletramento, ele perpassa um pouco também por aqui.
né? Aqui, o que é esse trabalho semiótico? É tentar compreender esses vários elementos sígnicos que são colocados diante do leitor. Né? Qual é o efeito, qual é a modificação, qual é, o sentido imposto a essas mudanças ou a permanência. A gente pode analisar semioticamente obras que são, vamos dizer, obras de partida, ou seja, obras feitas num tempo histórico determinado, ou podemos fazer também esse mesmo trabalho intersemiótico com obras que foram feitas, releituras de obras já conhecidas historicamente. Então você tem esses dois caminhos, certo? A seguir, eu vou trazer para vocês algumas reflexões do Antônio Fidalgo e da Anabela Gradin sobre o conceito de semiótica. Então, a partir do posicionamento mais contemporâneo, o que seria essa semiótica? Então, o termo signo impõe-se na semiótica, pelo que daqui em diante eu passarei a utilizar em vez de sinal. E aí você tem um confronto entre signo e sinal. Por outro lado, o termo sinal tem vindo a ganhar dentro da semiótica um outro sentido que não o tradicional em português. Esse sentido técnico é o de um estímulo elétrico ou magnético que passa por um canal físico. De qualquer modo, partindo da análise dos sinais, que em português se chamam sinais, que em português se chamam sinais, entramos num vasto campo de estudo a que se dá o nome de semiótica. Numa ciência nasce feita antes de desenvolver a partir de uma interrogação inicial sobre o como e o porquê de determinados fenômenos e com a semiótica ocorre o mesmo. A análise feita sobre os sinais serviu para abrir o campo de que se constrói a ciência da semiótica. Cabe a Charles Morris o mérito de ter estabelecido a divisão da semiótica em sintaxe, semântica e pragmática. Essa divisão decorre da análise feita por Morris do processo semiótico. Então, o primeiro autor a buscar uma compreensão do que é essa categoria semiótica foi Charles Morris, que vai primeiro fragmentar aquilo que nós conhecemos hoje de semiótica a partir de três dimensões. A partir da dimensão da sintaxe, do texto e da palavra, ou do objeto, da semântica e da pragmática. A sintaxe é como ela se estrutura. A semântica, quais interpretações são possíveis. E a pragmática, que usos são utilizados dessas interpretações. Então, de certa maneira, existe uma articulação muito representativa entre língua e literatura quando nós fazemos um estudo semiótico ou intersemiótico. Então, é muito importante que nós compreendamos, antes de qualquer coisa, que a semiótica ela é marcada por uma função triádica. Né? Você tem a sintaxe como um objeto, a semântica como uma primeira interpretação e a pragmática como uso. Você tem uma palavra, você tem uma estrutura que no primeiro momento ela tem um sentido, mas ela pode ter outros sentidos dependendo do uso que você vai fazer dessa mesma palavra, ou desse mesmo objeto, ou desse mesmo texto, certo? Por isso, o Antônio Fidalgo vai dizer em Semiótica, a Lógica da Comunicação, que a semiose é o processo em que algo funciona como um signo. Então, para existir a semiótica, a gente tem o uso da semiose, a semiose como um uso desse signo. A análise desse processo apura 4 fatores. O veículo signo, que seria essa sintaxe, esse objeto, essa coisa, né? Aquilo que atua como um signo é o designatum,
aquilo a que o signo se refere. Então, nós temos aí duas dimensões. Primeiro, o signo e aquilo que se refere ao signo. Lembra muito a estrutura pensada por Ferdinand Saussure, né? Significante, significado. Mas a semiótica ela ultrapassa esse modelo diádico saussuriano e alcança um modelo triádico, porque além do signo e de uma interpretação desse signo, você tem a figura do intérprete, daquele que vai produzir a interpretação diante do uso, um interpretante. O efeito sobre alguém em virtude do qual a coisa em questão é um signo para esse alguém. Então você tem um objeto, uma interpretação, mas eu tenho também o efeito interpretativo. Quantas vezes na leitura de um objeto nós temos o sentido de que aquele objeto já não é mais, não tem o mesmo valor, não tem a mesma interpretação? Exemplo muito comum, por exemplo, ligado à leitura, ao objeto de língua portuguesa ou da literatura portuguesa, é o uso de alguns vocábulos que em alguns lugares têm um sentido, enquanto que em outros lugares ele já possui um sentido outro. Por exemplo, todos nós conhecemos o vocábulo rapariga. Rapariga, na cultura de Portugal, ela tem um sentido muito específico, que é uma moça jovem. Na cultura brasileira, já possui um outro sentido, né? E essa mudança de sentido e essa variação de sentido é o que está sendo discutido aqui pelo Antônio Fidalgo, quando ele nos mostra que existe essa variedade, essa variante, porque é preciso que o interpretante compreenda aquele objeto a partir do seu uso pragmático, a partir da sua particularidade de conhecer aquele objeto. Então você tem essa diferenciação. E isso é feito por quem? Pela presença desse intérprete, desse alguém, o alguém que faz a leitura daquilo que foi dito, né? Formalmente teremos um S, que é um signo, um D para designar a interpretação, um signo D, um signo qualquer, para um I, que é a interpretação na medida em que esse I dá conta de um D em virtude da presença de um S. Então você vai ter o tempo todo essa formulação que eu tenho um signo, uma designação para esse signo, e eu tenho um efeito interpretativo produzido por alguém, né? Então, basicamente, nós temos três dimensões, que essa interpretação é feita sempre por um alguém, e aí o interpretante e o intérprete, eles, de certa maneira, estão conjugados em um único movimento, porque a interpretação do intérprete é que vai fazer com que haja um efeito pragmático para aquele objeto. Na literatura, isso ganha inúmeras possibilidades, né? E hoje nós temos, por exemplo, nesse processo de articulação intersemiótico, a presença do videopoema ou a videopoesia, certo? E trouxe aqui para vocês um exemplo dessa videopoesia. A poesia chamada Navegânio, o videopoema chamado Navegânio. Vamos assistir o vídeo e ouvi-lo para que a gente possa discutir um pouco sobre isso. Eu não tenho apenas o nome que meu pai me deu quando desembarquei por aqui. Mais de 100, mais de 1000, tantos nomes os outros me dão, enquanto eu
naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida. Não sou eu, o meu nome, somos nós todos. Não sou eu, o meu nome, somos nós todos. Eu não tenho apenas o nome que meu pai me deu quando desembarquei por aqui. Mais de 100, mais de 1000 tantos nomes os outros me dão, enquanto eu naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida, naveganho a vida. Não sou eu, o meu nome, somos nós todos. Não sou eu, o meu nome, somos nós todos. Ok. Então, esse vídeo trabalha com várias questões, vários elementos, né, intersemióticos. Você tem, primeiro, é uma canção, mas também é uma animação e também é um poema. Então, você tem aí uma articulação entre vários elementos para constituir esse objeto artístico, né, bastante híbrido, bastante plural. Certo? E quando a gente pega um texto como esse e trabalha as questões multi-interpretativas e como isso pode ser trabalhado em sala de aula, de que maneira isso pode ser feito em sala de aula, que elementos estão sendo confrontados dentro de um videopoema como esse. Gostaria da participação novamente de algum de vocês. Por favor, quem gostaria de comentar, primeiro, o sentido da palavra naveganho. Primeiro, o título do texto, naveganho, navegar, né? Ganho. Nós temos aí a utilização de duas palavras que se juntam para gerar um novo significado. Então, quando a gente pensa em estudo intersemiótico, nós precisamos observar que esses neologismos, eles não nascem do nada, eles nascem exatamente das possibilidades articulatórias de significados. Navegar, o primeiro sentido, e por isso que na poesia, na animação, você tem a presença dos vários barquinhos, dos personagens que estão naqueles barquinhos de papel que nadam e navegam, né, em um rio que lembra bastante um conjunto de ondas e representam também vários outros elementos. Esse é a primeira parte, mas ele é um naveganho. Ganho, e a palavra ganho está relacionada exatamente a quê? Está relacionado ao trabalho. Eu vou navegando, né? Aí o jogo fonético de aproximação, né, essas duas estruturas, elas te levam a compreender outra dimensão. E o poema, ele diz que eu não sou eu sou os múltiplos. Por quê? Porque verdadeiramente nós, à medida que navegamos na vida, nós ganhamos outras identidades. Nós somos, quando bebês, por exemplo, né? Nós somos chamados
por um apelidinho mais infantil, depois você vive no teu seio familiar e você recebe alguma alcunha. Quando você vai para a escola, você já muda, você já tem uma outra dimensão, você entra na tua empresa, às vezes tu é chamado pelo sobrenome, você já não é mais o seu nome, já é um outro. E aí, à medida que você vai se envolvendo no mundo social, no mundo do trabalho, você vai virando outros vocês, né? Outro ser, outro que é próprio daquele universo social. Então, quantos de nós já não tivemos experiências como essas, né? De em casa ser chamado de um jeito, no trabalho ser chamado de outro, e gostar de se identificar de outro jeito. Então, tudo isso faz parte dessa reflexão do quanto que nós não somos um, nós somos múltiplos, que é o que está sendo traçado pelo Marco Aurélio Querubim, certo? Fui atrás de refletir algumas questões em torno do processo de constituição de qual é o lugar do semiótico dentro do universo social. E busquei Haroldo de Campos, que vai tratar especificamente dessa relação com a tradução. O quanto que os estudos tradutórios eles nos ajudam a compreender algumas questões quando se pensa em fazer um estudo semiótico e intersemiótico, porque ela acaba sendo determinante no processo de análise intersemiótica, um processo interessante de tradução. E aí vamos observar com Haroldo de Campos algumas dessas reflexões. Primeira, basta considerarmos a língua pura como o lugar semiótico da operação tradutora e a remissão desocultadora da arte de interditio e das mínimes, ou seja, modo de tender para ou a intencionalidade, como um exercício metalinguístico, que, aplicado ao texto original, nele desvela o modus operandi da função poética jacobsiana. Vocês lembram que quando se fala em Jacobson, se pensa imediatamente nas funções da linguagem e desse processo interpretativo que a linguagem precisa ser observado. E no âmbito dos estudos literários, isso é profundamente utilizado. Nós temos o tempo todo que ficar acionando as funções que essa linguagem tem, as potencialidades interpretativas dessa linguagem. Então, nesse sentido, o que é que nós temos? Temos um conjunto de intercódigo que são exportáveis de língua a língua, e extratraditáveis. Extratraditável, ou seja, é feito não aquela tradução no âmbito de uma tradução linear. Eu tenho a palavra X que representa a palavra Y. Não, nós temos um trabalho interpretativo, e o trabalho interpretativo da tradução ele é exatamente buscar, sim, um sentido para aquele processo tradutório, mas que esse sentido ele não esteja amarrado a uma única possibilidade de compreender aquele objeto. Então, todo processo tradutório, de certa maneira, também é um processo de análise semiótica, né, das possibilidades interpretativas e de uso daquele objeto. Por isso ele diz que é uma coreografia de correspondências e divergências, regida não tanto pela complementaridade harmônico-paradisíaca, mas pela lógica do suplemento, aquele que envolve a différence, no sentido de Derrida. Benjamin fala na complementariedade das intencionalidades como um ergänzen, um complementar que pode ser também um suplementar. Então, quando a gente pensa em processo tradutório, existe todo um percurso de tentar encontrar, né, um sentido para aquele objeto. Então, qual é o lugar do semiótico a partir dessa perspectiva?
é o lugar do suplemento, é o lugar da busca, da probabilidade, da palpabilidade da materialidade daquele signo. Então, esse é um caminho fundamental quando se pensa o lugar do semiótico no âmbito dos estudos de linguagem. Walter Benjamin rejeita a teoria da cópia, então não é possível pensar, né, na tradução como isso aqui é isso dessa língua e naquela língua é diretamente a cópia, a tradução direta e imediata. Porque lembra lá do início dos primeiros slides que nós falávamos que temos a sintaxe, a semântica e a pragmática, porque todo o processo tradutório está diretamente ligado aos usos que aquele vocábulo, que aquele objeto cultural vai ter na outra cultura. Então, sem essa apreensão, essa percepção de que não existe no processo tradutório uma cópia, ou seja, uma definição exata do que será o outro, sem isso, nós não temos como compreender que o processo da semiótica, da leitura semiótica e o lugar dessa semiótica é exatamente a possibilidade interpretativa que busca, obviamente, cada vez mais estar próximo, materialmente ligado àquele signo. Por isso, é preciso pensar muito mais no assemelhar-se e no assimilar-se a um sentido do original. Então, todo o processo tradutório ele precisa ser compreendido dessa maneira. E o processo também semiótico, ele precisa ser entendido também dessa maneira. Ele é buscar aparentar-se, encontrar aquilo que se assemelha, aquilo que nos dá possibilidade de compreensão. É um modo de significar. É antes de tudo, é uma proposição, é um modo de significar. E isso tem a ver com o quê? Com a afinidade que você tem daquele objeto cultural, daquela língua, daquela cultura. Se você por isso que nós não podemos tão simplesmente parar e fazer uma tradução literal. Então não dá sentido, não dá condições de você chegar ao lugar semiótico daquele processo tradutório se você fizer tão somente a tradução literal. Então, nos estudos da literatura, isso é muito mais complexo, porque quando você vai fazer uma tradução de um texto poético, de um texto literário, isso se torna muito mais ampliado. Se já é bastante difícil quando se fala numa tradução interlingual e agora quando você faz uma tradução intercultural se torna ampliado esse processo. Então, nesse sentido, o que nós temos? A presença muito forte das metáforas para que a gente possa compreender as intencionalidades que existem no âmbito dessa língua pura. Quais as intenções que tem numa e qual o efeito dessa intenção quando se pensa e quando se leva para uma outra língua. Nesse sentido, nós temos que relativizar o significado comunicável e para fazer essa relativização, ela tem que estar, obviamente, amparada no uso, no pragmático, na utilização daquele elemento para uma outra cultura, para um outro grupo social. E isso ocorre também dentro da mesma cultura, né? Dentro de uma mesma língua. Né? Dentro do Brasil, você tem uma pluralidade semântica muito diversa, que faz com que, muitas vezes, o que faz sentido para uma comunidade, para outra já não faz, porque ele tem um outro uso, ele tem uma outra possibilidade de compreensão daquele real. Tá? O tradutor traduz não o poema, o seu conteúdo, mas o modus operandi da função poética no poema, ou seja, aquele sentido produzido naquele poema, não necessariamente palavra por palavra, mas o sentido que está ali aplicado, né, no poema. Desse jeito,
libera na tradução o que nesse poema há de mais íntimo, sua intentio, intra e intersemiótica, sua intenção, seu jeito, seu modus. Aqui, aquilo que no poema é linguagem, não meramente língua, para servir-me aqui de uma distinção operacional cara a Décio Pignatari, que obviamente revela a ampla diferença entre língua e linguagem, porque língua é marcada por um conjunto de códigos, de estruturas que são determináveis, enquanto que a linguagem ela pega esses códigos, essas estruturas e atribui outras possibilidades, outros sentidos. Eu queria passar para vocês agora um curta de animação. A partir desse curta, a gente poder conversar sobre algumas questões. Vamos lá. Assim, permaneço e espero, devo esperar. A não ser que vá abaixo, uma ponte nunca deixa de ser uma ponte. Ao entardecer, se foi o primeiro, se foi o milésimo, não sei. Minha mente girava, confusa. Naquela tarde, sibilava a correnteza quando ouvi passos. Vinham até mim, até mim. Rápido, ponte. Endireita-se, em possessão. Viga sem corrimão. Sustenta este que lhe foi confiado. Alivia a dúvida de seu passo. Mas, se ele vacilar, mostre o teu poder e conduza-o à terra firme.
em meus pensamentos. Virei para vê-lo, mas uma ponte não pode dar voltas. Esse filme do Claudinei de Moraes é uma adaptação da Ponte, de Edgar Allan Poe, e traz consigo um conjunto de formulações interessantes sobre o processo de humanização do inanimado, né, enquanto percepção de que muitas vezes nós damos muito sentido para aquilo que é humano e animado e esquecemos de cuidar, de compreender e desprezamos aquilo que é inanimado, né? Aquilo que nos serve e que pode ser facilmente descartado. É um pouco esse sentido que existe dentro do conto de Edgar Allan Poe e que foi interessantemente colocado e trabalhado nesse curta de animação. Isso é uma formulação interessante porque agora a gente tivemos lá no primeiro exemplo as multiplicidades que nós temos, né, da potência da imagem, delas serem múltiplas e terem vários sentidos, e uma mesma imagem pode formular sentidos outros a partir da recriação. Depois nós tivemos um segundo exemplo, que é como que há uma fusão entre modelos completamente outros, diferentes, né, de arte, como a poesia, o vídeo, e vídeo de animação, que tenta construir-se como um objeto só, e se constitui como um outro objeto sígnico, que está dentro da palavra, mas também ela ganha uma outra expressividade quando ela se torna um vídeo. Aqui nós temos o processo de adaptação, e a adaptação pensada a partir da leitura de uma animação, produzir a animação, que faz com que seja muito significativo, principalmente para quem vai trabalhar com alunos da educação básica, perceber que essa relação intersemiótica, essas relações entre o texto de partida, que é um texto literário, a ponte, com um texto de chegada, que é esse curta de animação, e mostrar, e diferenciar, e debater com os alunos, né, com os discentes em sala de aula, e até mesmo propor estratégias de utilização desse material. A seguir com a semiose em Thomas Morris. E dentro da perspectiva do Morris, o Antônio Fidalgo nos traz algumas reflexões. A semiose é o processo em que algo funciona como um signo.
A análise desse processo apura 4 fatores: o veículo sígnico, aquilo que atua como um signo; o designatum, aquilo que o signo se refere; o interpretante, o efeito sobre alguém em virtude do qual a coisa em questão é o signo para esse alguém, o intérprete ou o alguém. Eu já havia comentado sobre isso anteriormente, e ele traz uma explicação mais aprofundada sobre isso, que ele diz que a semiose ela é tridimensional, ela contempla sempre um veículo sígnico, um designato e um intérprete. O interpretante é dar-se conta de um intérprete, pelo que, por vezes, se pode omitir. Ora, dessa relação triádica da semiose, podemos extrair diferentes tipos de relações diádicas, nomeadamente as relações dos signos com os objetos, a que se aplicam as relações entre signos e os seus intérpretes. Isso vai ser bastante também desenvolvido e discutido pelo Peirce já num outro momento da história dos estudos sobre semiótica, e que o sistema triádico, ele antes de tudo, ele nasce a partir das relações diádicas, a relação de um com o outro, e depois ele se amplia para se tornar algo triádico. O Antônio Fidalgo também chama atenção para a seguinte referência: cada uma dessas dimensões possui termos especiais para designar as respectivas relações. Desculpa que eu fui liberar mais uma pessoa para entrar na sala. Assim, por exemplo, implica é um termo sintático, designa e denota termos semânticos, e expressa tem um termo pragmático. Voltando àquela dimensão inicial, né? Você tem sintaticamente dizer que isso implica naquilo, semanticamente essa implicação pode gerar uma designação, uma denotação, e que o uso que vai ser feito disso é a expressão. Então, tendo em vista que a semiose de Boris está sempre formulada a partir dessas 3 dimensões. Outro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é sobre a existência semiótica, o que é essa existência semiótica e onde ela está expressa. Nós vamos utilizar aqui o dicionário de semiótica do Greimmais e Courtains, e que nesse material nós vamos tentar entender aqui com vocês algumas questões muito representativas sobre o universo semiótico. Consagrado o estudo da forma e não o da substância. Então, semiótica é estudo da forma e não da substância. Inicialmente, é essa dimensão. A semiótica não poderia permitir-se juízo ontológico sobre a natureza dos objetos que analisa. Então, numa primeira instância, é um estudo da forma, o que aquele objeto representa. Mas, verdadeiramente, o lugar da semiótica é em busca dessa substância, em busca dessa pragmática, desse uso desse objeto. Tá? A teoria semiótica se coloca com o problema da presença, ou seja, da realidade dos objetos cognoscíveis. Nesse sentido, a existência semiótica de uma grandeza qualquer é determinada pela grandeza transitiva e não transitiva, tá? Que tomando-a como objeto a saber, a liga ao sujeito cognitivo. Nessa construção, a ideia de realidade é o ponto de partida. Inicialmente, se pensa que eu vou produzir a interpretação real, ou significado real, num processo intersemiótico. Entretanto, essa concepção do que é realidade, quando se pensa nos vários veículos intersemióticos, por exemplo, fotografia, cinema, você tem, teoricamente, um flash, um torque daquela realidade, né? um olhar sobre aquela realidade. E, para muitos, pode ser a realidade.
Entretanto, nós sabemos que tanto no âmbito da fotografia quanto no âmbito da pintura ou das outras artes, nós não temos a realidade, nós temos uma dimensão dessa realidade, um olhar sobre ela. Por isso, ele chama atenção para dizer que quando uma dada semiótica é tomada como objeto de saber, temos a existência virtual característica do eixo paradigmático e a existência atual própria do eixo sintagmático. Retomando a construção pensada na linguística em que você tem um eixo do sintagma e o outro do paradigma, ou seja, você tem um objeto e você tem uma interpretação, no âmbito semiótico, nós temos esse mesmo dimensionamento, essa mesma aproximação. Entretanto, existe na semiótica um terceiro modo, que, para além daquilo que é virtual e daquilo que seria o atual, nós temos uma existência realizada. Nós temos o virtual, ou seja, o objeto, aquilo que teoricamente que Platão vai falar que está no mundo das ideias, é uma criação do mundo das ideias, né? Depois você vai ter aquilo que é a existência atual, ou seja, uma interpretação possível daquele objeto, e depois você vai encontrar a existência realizada, ou seja, a condição pragmática, o uso daquele objeto e daquela interpretação. O problema do modo de existência é apresentar-se em relação aos discursos narrativos que se imaginam descrever situações e ações reais. Não se trata, senão, de simulacros de ações, das quais participam sujeitos de papel. A análise exige que sejam tratados como se fossem verdadeiros. Apesar de você, por exemplo, quando você tem contato com um objeto literário, apesar de você estar diante de um pacto ficcional, e que você sabe que aquilo que você está lendo se trata de ficção, você vai, no processo de leitura e de compreensão dessa narrativa, você vai tratar como se fosse verdadeiro. Porque existe nesse processo a constituição daquilo que nós vamos chamar dentro da literatura de verossimilhança, né? De literalidade. Né? As duas dimensões, verossímil, ou seja, é próximo, é similar, é acreditável que seja real. E a literalidade, os eixos de ligação estão articuladamente colocados e que fazem com que aquilo seja um objeto literável, né? Compreensível. É por isso que uma definição existencial de ordem propriamente semiótica dos sujeitos e dos objetos encontrados e identificados no discurso é absolutamente necessária. Ao realizar o seu programa narrativo, o sujeito torna real o valor que não era sendo visado e se realiza a si próprio. Então, no processo de leitura de um objeto, seja ele visual, seja ele literário, seja ele multimídia, né, você vai ter que fazer um trabalho de percepção de que aquilo que não é o real pode ser o real, pode representar, ele pode se realizar como uma realidade. Aí nós chegamos na semiótica peirciana, que foi o Charles Sanders Peirce, foi um dos grandes estruturadores do que hoje é, né, a semiótica como ciência. E algumas questões ele vai nos chamar a atenção, e a partir de agora nós vamos falar um pouco sobre essa teorização em torno do Peirce. Por isso que a semiótica peirciana é uma teoria sígnica do conhecimento e não simplesmente do signo. É uma questão ligada ao conhecer, ao compreender o objeto, que desenha num diagrama lógico a planta de uma nova fundação para se repensar as eternas e imemoriais interrogações acerca da realidade e da verdade. Quando a gente faz um estudo intersemiótico, um estudo semiótico, no fundo a gente quer tentar encontrar significados possíveis para fazer as articulações necessárias para compreender o objeto. Então, fazer um estudo intersemiótico, ele perpassa por isso.
questionar e problematizar a própria natureza da realidade. E, nesse sentido, questionar a realidade faz parte de uma dimensão filosófica que deveria estar atinada a todo o tratamento interpretativo. Nesse sentido, a semiótica é a ciência geral dos signos, como todos nós já vimos, né? O seu objeto de investigação são os sistemas e processos sígnicos de natureza e cultura. Não é o signo só, por si só, mas são esses sistemas, esses processos que levam à compreensão lógica daquele objeto naquela situação problema, naquela pragmática, naquele uso. Trata-se, portanto, de um campo de estudo que tem por objeto todos os tipos de signos, sejam eles verbais, não verbais, naturais, visando compreender que natureza, propriedades e poderes de referência os signos têm. Como eles se estruturam em sistemas e processos, como funcionam, como são emitidos, produzidos, utilizados e que tipo de efeitos estes estão aptos a gerar nos receptores. Então, essa é a dimensão do que é o pensamento semiótico e a análise semiótica. Tá? Nesse sentido, nós temos uma ação ou uma influência a qual ou envolve uma cooperação entre três sujeitos, tal como um signo, seu objeto e seus interpretantes. Essa influência trirrelativa não é, de qualquer forma, reduzível em ações entre pares. Semeioses, no período grego ou romano, a época de Cícero, já que, bem que me recordo, significava a ação de praticamente qualquer espécie de signo. A minha definição confere a tudo o que assim se comporta a denominação de signo. Essa é a fala do Peirce para tentar construir essa denominação do que seria essa semiótica. Então, tudo aquilo que está relacionado ao signo e a cooperação entre esses três sujeitos, objeto, interpretação e o sujeito, e o uso desse sujeito, é o que determina a semiótica. Apresenta aqui algumas simplificações sobre o que é esse modelo semiótico pisciano. A semiótica possui ainda outras definições, entretanto, é somente possível pensá-la em toda a sua acepção se houver como pressuposto os universos teóricos da fenomenologia, com as categorias e da primeiridade, vocês observem que aparece, né, aqui como qualidade, é descrita como qualidade, a reação ou secundidade e a mediação, que é a terceiridade, que estão todas elas articuladas àquelas três dimensões. Isso no âmbito da fenomenologia. No âmbito da teoria da percepção, os componentes são o precípio, o precepto e o julgamento perceptivo. E que nada mais do que a presença, a possibilidade de junção desses elementos. Mas existe uma outra função, que além da fenomenológica e da teoria da percepção, nós podemos pensar a semiótica a partir da metafísica. E os elementos igualmente descritos, organizados em tríade, geram a possibilidade, a presentidade, ou também pode ser chamado de factualidade, e a necessidade. Então, são três também dimensões. A presentidade ou factualidade seriam teriam a mesma função. Tá? Daí apresento um quadro que tenta aproximar alguns dessas questões teóricas. Né? Interpretante em Peirce, significado em Saussure, designato em Morris e significato em Morris. Lá embaixo nós temos representame em Peirce, o signo em Peirce, significante em Saussure e o veículo sígnico em Morris. E o objeto em Peirce, referente em Saussure e denotato em Morris. Vocês devem
lembrar que no pensamento saussuriano você tem significante e significado, e depois ele vai falar sobre a presença de um referente, mas ele, no quadro, no curso de Linguística Geral, os seus pupilos não fazem essa a aglutinação em formato de uma tricotomia, mas sim uma dicotomia, significante versus significado. Mas aqui, já a partir dos estudos mais contemporâneos de semiótica, a gente já consegue identificar o que vai ser o referente saussuriano como parte dessa estrutura triádica. A semiótica pisciana, ela ultrapassa esse modelo de apenas três, e ele faz jogos simultâneos de tríades. E aí, o que era três vão se transformar em 9 para chegar ao 10º. E aí ele diz o seguinte, João Queiroz, sobre esse quadro. Como ele é em si mesmo, um signo é da natureza de uma aparência, quando o chamo de qualissigno. Então, dentro da dimensão do signo em si mesmo, ele é um qualissigno, né? Mas ele pode ser, num segundo momento, um sinsigno e finaliza-se como um legissigno. Nessa mesma composição, ele pode ser um signo enquanto, em relação ao objeto, ele é um ícone, um índice, e depois ele se torna um símbolo. E por último, o signo em relação ao interpretante, ele pode ser um rema, um discente, um argumento. Esses conceitos aqui, signo em relação ao objeto, são amplamente conhecidos por vocês, né? O ícone, o índice e o símbolo, né? O ícone como uma materialização, o índice como uma possibilidade de leitura e o símbolo como a multiplicidade dessa leitura de acordo com o uso. A mesma coisa vai aparecer em todas essas dimensões, só que quando eu olho o signo em relação a si mesmo, ele primeiro tem uma qualidade sígnica, eu preciso identificar a qualidade sígnica, depois um sinsigno, ou seja, uma possibilidade interpretativa dessa qualidade, e o legissigno como o determinante para que esse signo possa ser compreendido como sendo um objeto. Na relação do signo com relação ao interpretante, nós temos a ideia de que todo objeto ele é um rema, né? E ele pode ser um rema discente, ou seja, ele pode se transformar em algo que diz sobre, o rema é algo novo, um dado novo, e depois de ser um discente, ou seja, ter uma leitura, ele pode se transformar num argumento, numa explicação para aquela classificação. E é esse o sentido constituído na formulação semiótica do Peirce. O Peirce vai construir esses dois diagramas, né? Esses dois modelos gráficos das 10 classes, e elas podem ser chamadas de diagrama de relações periódicas ou de relações de afinidade entre as classes de signos, e baseiam-se em taxas de proximidade relativa entre suas partes. Então, esses dois modelos, eles são formas que o Peirce vai construir para alcançar o entendimento daquelas categorias mostradas anteriormente. Então, você tem, novamente, numa primeira instância, o qualissigno icônico, depois o legissigno icônico, símbolo legislativo do legissigno e o símbolo legislativo argumentativo. E aí ele vai chegar a alcançar... Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Não consigo voltar. Mas a dimensão é que nós conseguimos, com essa formulação visual, observar que há uma articulação muito grande entre essas 3 categorias que se transformam em 9 categorias para alcançar a interpretação, uma interpretação que é a 10ª categoria.
No âmbito teórico, eu vou trabalhar agora com a relação entre estética e semiótica, que vai gerar exatamente o que nós vamos ter, que é a semiótica literária. O Flávio Cotti vai nos apresentar algumas questões que, para mim, são interessantes de serem mostradas aqui para vocês. Um dos problemas básicos da semiótica é a constituição de uma tabela priorística de tipos de signos através da qual a realidade passa a ser enquadrada e avaliada. Há novamente a questão da necessidade de enquadrar e avaliar o que é a realidade, o que você enxerga, o que você vê e como você pode facilmente perceber outras coisas naquilo que vê. Tá? Então isso é muito importante. E no âmbito das relações da semiótica com a estética de arte, a estética literária, isso é muito comum, porque o tempo todo nós descobrimos em obras coisas novas, elementos novos, que não foram identificados anteriormente ou que não foram valorizados adequadamente, porque ele está lá. Entretanto, ele não foi lido. Então, é importante pensar que a realidade ela está muito ligada àquilo que se finge ser ou aquilo que se leu sobre. Tá? Então isso é muito importante. Estética e semiótica parecem ser, respectivamente, o conhecimento das artes do passado e do presente. Né? A princípio, quando você fala em estética, é coisa do passado, e semiótica é coisa do presente, coisa moderna. Mas não é bem isso, né? Existe, na verdade, um vai e vem muito grande entre passado e presente, entre percepção de leituras entre esses vários objetos. E quando nós pensamos esses dois objetos, estética e semiótica, ambas como tese e antítese, nós precisamos entender que precisamos voltar à estética tradicional. Não precisa necessariamente ser a estética tradicional, mas também não precisa ser também só a percepção de que a semiótica vai trazer novidades. É preciso compreender que muita coisa que a semiótica traz verdadeiramente já estava lá na estética tradicional. Entretanto, ela não foi lida daquela forma. Então, a leitura de um objeto ela perpassa exatamente por esse caminho, de você entender que nós precisamos encontrar uma síntese entre essa tese e essa antítese, entre esse estético e o semiótico. E a interpretação ela nada mais é do que esse processo de busca, de procura, de encontrar essa síntese. Aí chegamos naquilo que chamamos de semiótica literária, né? E pensamos a partir de Greimas e Courtains. Deixa eu acrescentar mais uma pessoa que chegou. Tá? E nesse sentido nós temos a tentativa de conceber o que é isso e como isso se dá. Tá? A semiótica literária, ou caso seja considerado como processo semiótico, o discurso literário é um domínio de pesquisa que é indiferente ao discurso que manifesta ou, antes, seu plano do discurso é coexistensiva ao semântico recoberto por uma língua natural dada. O que isso significa? É que isso está muito ligado a questões da língua, mas está ligado também à questão da cultura, do uso dessa língua. Vocês sabem que existem diferenças. Eu dei o exemplo lá da palavra rapariga na língua portuguesa em Portugal e na língua portuguesa no Brasil, onde você tem significados e usos completamente diferentes. E esse uso diferente, essa interpretação diferente, é que faz com que o trabalho de leitura semiótica de um objeto levar sempre em consideração essa questão cultural daquela sociedade em que produziu. Então, não posso pensar e transferir a análise para a minha realidade tão somente. Eu posso fazer a leitura para a minha realidade? Posso sim, mas entretanto eu não posso simplesmente fazê-la exclusivamente. Né? Nós temos que entender que essa leitura literária ela precisa ser perpassada pela questão cultural, né? Então é muito importante.
Por isso, ele diz que, quanto ao plano da expressão, as formas literárias que presidem a sua organização identificam-se, de modo geral, com as articulações linguísticas discursivas. Então, a princípio, tudo aquilo que está escrito, ela referenda no âmbito da língua, né? A princípio. Né? Sem precisar, sem parecer, sem colocar uma ilustração metalinguística não científica, né? Encarregada da organização sintática dos signos transfraseais dos textos. Em lugar de definir as especificidades do seu discurso, as formas literárias aparecem como um visto repertório dos universais discursivos. O que isso significa? É que o texto literário, ele ultrapassa essa questão do uso da língua. Ele é também o uso da língua, mas ele é também um conjunto de interpretações possíveis. Por quê? Porque ele é marcado por um jogo intenso, meta-reflexivo, metalinguístico. Então, não é só a língua pela língua, não é só aquilo que se fala, mas é aquilo que se usa como interpretação daquilo que se fala. Por isso, certa tradição quer definir o discurso literário como uma ficção, e é o que a gente chama. A gente sabe que literatura é ficção. Entretanto, essa ficção ela se opõe ao conceito de realidade. Então, mas não é isso. Né? Na verdade, não é dessa maneira. Apesar da ficção opor-se à realidade do discurso histórico, verdadeiramente a ficção não é mentira. Né? Ela é a constituição de uma realidade. Né? E isso está ligado à ideia de imaginário e ao confronto direto com o conceito de real. Porque todo discurso, seja ele inclusive o discurso literário, ele cria um real. Ele cria um real a partir da necessidade de conceber esse real como parte de um pacto que nós chamamos de literariedade, certo? Por isso, finalizo essa dimensão colocando a seguinte questão. Para determinada comunidade, por exemplo, africana, o discurso verdadeiro é a narrativa mítica, enquanto que a relação de acontecimentos do cotidiano faz parte de um gênero chamado história para rir. Então, para isso é um pouco para a gente entender que, dependendo de cada cultura, aquilo que se concebe como real pode não ser, e aquilo que se concebe como ficcional pode ser, para essa cultura, a realidade. Vou apresentar agora para vocês um curta ficcional a partir de um conto do João Guimarães Rosa chamado Desenredo, e para mostrar uma outra faceta do âmbito da semiótica, né? A questão da adaptação produzida a partir, né, da busca de uma encenação ipsiliteris daquilo que está escrito. A felicidade bate à nossa porta 3 vezes. Filha! Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Foi Adão dormir e Eva nascer. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada, era infinitamente maio, e Joaquim pegou o amor. Tudo tinha que ser secreto, coberto a 7 capas. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Até que deu-se o desmateio. O trágico não vem a conta-gotas. Apanhar ao marido, a mulher, com o outro, um terceiro. Reteve-se de vê-la. Proibia-se de ser pseudo-personagem, em lance de tão vermelha e preta amplitude. O marido de Rivilha morrera. Daí, de repente, casaram-se.
Alegres? Sim. Para feliz escândalo popular, por que forma fosse. Porém, os tempos se seguem e parafraseiam-se. Dessa vez, Jojoquim foi quem a deparou, em péssima hora. Expulsou-a e viajou Livíria, a desconhecido destino. Jojoquim entrou sensível a aplicar-se a progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Crível, desejava ele, Jojoquim, a felicidade, ideia inata. De sofrer e amar, a gente não se desfaz. Ela era um aroma. Vilíria, ela nunca teve amantes. Não um, não dois. Três vezes passa perto da gente a felicidade. Jojoquim e Vilíria retomaram-se e conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. Esse é um trabalho escolar, né, feito pelos alunos de ensino médio, que fizeram a encenação ipsilíteres do que é o conto de desenredo. Então, eles construíram a partir do texto, fizeram a narração do texto e daí montaram as cenas para representar esse texto. Então, como é que vocês observam? Existe dentro do trabalho de leitura intersemiótica a possibilidade de você pegar o texto e fazer, né, o dimensionamento desse texto imediatamente. Outro exemplo, mais à frente, é o clipe da música Cálice. Olha, é um clipe feito com fotografias de arquivo e que, obviamente, não há uma aproximação entre o texto e as imagens, mas há uma ambientação produzida pelas imagens em relação ao texto. Vamos ouvir rapidamente. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento
ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ok. Ainda tem um pouquinho mais da música e vocês conseguem perceber que aqui a articulação intersemiótica ela não perpassa pela tradução da letra, mas da ambientação em torno do tempo histórico. Então, a utilização de imagens de arquivo vão ser o elemento referencial de ligação entre o texto e as imagens. E a canção ela tem todo um conjunto de reflexões que são dispostas metaforicamente e que os alunos que montaram, que estruturaram esse projeto, eles se utilizam dessa ferramenta da interpretação documental, certo? Quando eu era mais nova, perdi meu pai, depois minha mãe. Então fui criada pela minha tia Beata. Mas ela me deixou também. Foi morar junto com meus pais. E eu fiquei aqui, sozinha, sem amigos, sem família, mas resolvi sair daqui do sertão. Vou-me para o Rio de Janeiro, procurar um novo emprego, conhecer pessoas novas, fazer novos amigos, estudar e realizar o meu maior sonho, que é ser artista de cinema. Lá da Paraíba. Ele até me deu uma foto. Ele é tão simpático, moço bonito e educado. Minha goiabada com queijo. Se tia Beata estivesse aqui, ia adorar conhecer ele. Macabé, toma cuidado, esses rapazes de hoje em dia são cheios de segundas intenções. E cuidado aí também, pra não datilografar errado, viu? Já faz tudo errado. Depois que você conhece esse tal de Olímpico de Jesus, vive no mundo da lua. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe. Glória disse que eu preciso me arrumar mais, usar maquiagem e roupas bonitas, assim como ela. Mas com o que eu ganho mal dá pra comer e pagar o aluguel. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor. Temos até planos pra casar. E o que eu faço agora? Bem que você disse, que esses rapazes de hoje em dia não querem saber de nada.
Procure essa cartomante. Ela é muito confiável e vai ajudar você a resolver seus problemas. E tome esse dinheiro também. Oi, você deve ser Macabea. A Glória disse que você viria. Bem. Diga, minha jovem, o que procura aqui? Não precisa falar nada. Espere que as cartas vão me dizer. Nossa, menina. Mas a sua vida tá uma bagunça mesmo, hein? Tá confuso até para eu entender. É olímpico. É minha desastrosa vida. Meus planos, meus sonhos, tudo tá indo por água abaixo. A vida tá complicada mesmo. Perdeu o namorado e agora vai perder o emprego também. O emprego? Mas por qual motivo? Se acalme, minha filha. Você terá uma grande surpresa. Sua hora vai chegar. Suas mágoas, seus medos, tudo ficará bem. Sua vida mudará completamente. Sua estrela há de brilhar. Quanto te devo pela consulta? Não é nada, minha filha. Pode vir tranquila. Essa é um trabalho também escolar, né, que tenta recuperar alguns aspectos, né, do romance para poder fazer a costura de sentido dentro dessa gravação desse filme. Existem algumas coisas que são, por exemplo, atualização, a música, a trilha sonora tenta recuperar um momento presente, não passado, faz essa articulação entre presente e passado num jogo que é desenvolvido pelo grupo quando organiza essa forma de adaptação do romance, selecionando 3 ou 4 episódios representativos dentro do romance da Clarice Lispector. Algumas referências que eu utilizei para esse trabalho e quero agradecer a presença